Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Eu gostaria de falar com vocês sobre um trecho bíblico que chamou minha atenção hoje aqui. E está lá em Mateus 19, no verso 8. Quando Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja, nesse trecho Deus falou comigo sobre a dureza de coração. O como ela é grave, né? Jesus falou aqui que é como se não fosse da vontade de Deus o divórcio, mas ele permitiu por causa da dureza de coração. Ou seja, Deus ele permite certas coisas na nossa vida por causa da dureza do nosso coração, da teimosia de a gente não querer obedecer a Deus. Então eu procurei aqui na internet, a respeito disso, para poder meditar de forma mais completa a respeito disso. Amém? Lá no site novidadedevida.com.br, ele diz assim: rompendo com o coração endurecido. Eu vou ler para vocês, tá? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Está lá em Provérbios 4, 23. E também gostaria de ler aqui Hebreus 3, do 7 ao 13, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui diz assim: é impossível ser um adorador quando o nosso coração não é adorador. Biblicamente, o nosso coração é o nosso homem interior. E o nosso homem espiritual, ele tem olhos, ouvidos, tem um corpo, mas o coração é a parte mais íntima e mais sagrada que a gente tem. O que vem para a minha vida procede do meu coração. Mateus 15, 18 diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da boca vem do homem interior, e o que sai do homem espiritual vem do coração. A palavra diz que o que nos contamina é o que sai da nossa boca, e do coração procedem os maus pensamentos. Morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Temos que guardar o nosso coração porque dele é que procedem as fontes da nossa vida. Precisamos estar ligados com o Espírito Santo de Deus para vivermos o que ele tem para nós. Temos que confiar no nosso homem interior, que está ligado com Deus, e não endurecer o nosso coração. As nossas atitudes, intenções e pensamentos procedem do coração. Como está o nosso homem interior? O que temos pensado e sentido? Deus, ele quer colocar a sua mão poderosa sobre o nosso coração e arrancar algumas coisas que têm nos intimidado. Amém, Pai. Há vários tipos de coração: humilde, liberto, triste, amargurado. Mas há pessoas que são orgulhosas e não deixam Deus limpá-las. O Pai, ele nos ama e quer libertar o nosso coração dessas prisões. Marcos 8, do 17 ao 18 diz assim: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes:
para que arrazoais que não tendes pão. Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? O nosso coração, por estar endurecido, traz surdez aos nossos ouvidos. Quando o coração está endurecido, perdemos a visão e a audição. Os sentimentos e discernimentos se tornam limitados. Quando o coração está duro, é sinal de morte espiritual. Nos rebelamos contra Deus e suas autoridades. Nos isolamos, nos fechamos, retrocedemos nos nossos compromissos com Deus. Com a igreja também, e também não sentimos mais a presença de Deus. Quando o coração está endurecido, tudo o que fazemos se torna mecânico. Orações, louvor, meditação da palavra. Existe dificuldade de fluir na fé. Não conseguimos dar a Deus, nem às pessoas, muito menos. Não conseguimos servir a Deus e à igreja. E só servimos a nós mesmos e aos nossos sonhos. Nos tornamos egocêntricos e ficamos mais preocupados com o exterior do que com o interior. Quando o coração está endurecido, sempre temos uma desculpa para não fazer o bem que podemos fazer. Mas afinal, por que é que o coração se endurece? Existem 6 causas aqui, ele diz, de um coração endurecido. Primeiro, é o pecado. Cada vez que a gente peca, algo morre em nós. E se nós não nos arrependermos desse pecado, ele vai endurecendo o nosso coração de tal forma que a gente fica cego e surdo e a gente se isola e trabalha mecanicamente. As maiores ofensas a Deus é quando a gente faz coisas que desagradam a Ele e a gente nem percebe. Queremos ter vitória, poder e autoridade, mas como alguém sem visão e sem fluir em fé vai poder ter poder? Vemos a sua glória e não somos transformados porque o nosso coração não está circuncidado. Como vamos viver o melhor de Deus assim? Hoje, precisamos romper com o nosso coração duro e tirar essa dureza de dentro de nós. Amém? A segunda causa de um coração endurecido pode ser a ofensa. Quando nós somos ofendidos, as circunstâncias se tornam contra nós. E a gente começa a nos proteger e isso endurece o nosso coração. Precisamos morrer para o mundo e viver a vida de Cristo. Não podemos deixar a ofensa entrar no nosso coração, tornar mal por mal. As ofensas vêm por qualquer motivo e nos afasta de Deus. Temos que usar a maior arma do reino, que é o perdão, e não deixar as ofensas entrarem. Jesus Cristo passou um dia apanhando e quando foi pregado na cruz, ele disse ao Pai: perdoa a cada um deles, porque não sabem o que fazem. Jesus tinha todos os motivos para não perdoar, mas ele perdoou e não teve o coração duro em perdoar. O terceiro ponto, que pode ser uma causa do nosso coração endurecido, são as feridas. O pecado e as ofensas nos machucam, e quando uma ferida está aberta, se não é fechada, o nosso coração endurece. Temos nos dias de hoje pastores feridos que foram traídos e não conseguem perdoar. Há muita gente ferida quando Deus não faz algo que estão esperando. E a ferida fica ali remoendo contra Deus. Mas o cirurgião que conhece tudo do nosso coração vai nos operar. Só que algumas pessoas têm medo de ir para a cirurgia de Deus. Nós temos que fluir em fé para Deus operar. Não podemos nos isolar, fugir da família, da comunhão com a igreja, não ser discipulado por ninguém. A quarta causa que pode gerar um coração endurecido é a rebelião. Todas as vezes que nos rebelamos contra uma autoridade no nosso coração, ele endurece. Rebelião traz dureza ao coração. Quando o coração está duro, não fluímos em fé.
Não conseguimos adorar e resistimos às ordens das autoridades que estão sobre nossas vidas. A quinta causa que pode gerar um coração endurecido é desobedecer à voz de Deus. Quando a gente desobedece à voz de Deus, o coração pode ficar endurecido. Cada vez que recebemos um comando e não obedecemos, o nosso coração endurece. Quando não colocamos as palavras em prática, endurecemos o nosso coração. Quando Deus nos dá um comando, nós temos que obedecer. Amém? A sexta causa de um coração endurecido é a incredulidade. Quando a gente entende as fragilidades dos outros, a gente consegue vencer as nossas. Temos que pedir a Deus para circuncidar o nosso coração. Em Deuteronômio 11:13 diz assim: E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei chuva à vossa terra a seu tempo. Isso serve para a gente ver que a gente não pode deixar o diabo nos travar. Se Deus falou conosco, a gente tem que obedecer. Quando Deus separa o coração da alma, Ele está separando o homem interior e seus pensamentos. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. A gente declarar assim: o meu homem interior hoje vai ser curado, os meus ouvidos espirituais serão abertos. É uma oração poderosa ao Senhor. Deuteronômio 10:16 diz assim: Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Amado, quando a gente toma a postura de clamar a Deus por circuncisão, a gente alcança os olhos e os ouvidos abertos para ter revelação do Evangelho de Cristo, a ponto do seu Evangelho ser o nosso. O apóstolo Paulo diz: para mim morrer é lucro e o viver é Cristo. Todas as obras que tive, eu considero como esterco para que as virtudes dele se manifestem em mim. Quando vivemos o Evangelho de Cristo em nós, salvar pessoas e fazer discípulos se torna um sonho que vamos realizar. Orar se torna a melhor coisa para nós e os valores e as verdades mudam. Estamos distanciados porque o pecado tem endurecido o nosso coração. Mas quando morremos para ele, tudo em nosso coração muda e coisas novas ressurgem em nossa vida. Amém, aleluia. Eu declaro isso para a minha vida e para a sua, que está ouvindo esse vídeo agora, que nós estávamos distanciados de Deus por causa do pecado que tem endurecido o nosso coração. Mas quando a gente resolver morrer para Ele, que em nome de Jesus se faça a partir de agora, tudo em nosso coração vai mudar e as coisas novas vão ressurgir em nossa vida. Amém? Eu peço ao Senhor que traga frutos depois dessa mensagem no nosso coração, que a gente se lembre que endurecer o coração não agrada a Deus. Amém? Vamos com a meta de agradar ao Senhor, porque se a gente tiver isso como meta, já vai ser o suficiente para a gente se esforçar e saber que se desagrada ao nosso Pai é porque não vai nos fazer feliz. Até o próximo vídeo.